Olá, alunos Fateluz. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o assunto heresiologia, o estudo das seitas e das heresias. Nós vamos tratar hoje do assunto intitulado Como identificar as seitas. Primeiro precisamos definir, como de costume, o sentido desta palavra. Nós trabalhamos muito com a definição da palavra. O estudo da etimologia, vocês que são teólogos vão estar familiarizados muito com esse termo, etimologia, ou etimologia, estudo ou tratado acerca da origem das palavras. E nós usamos esse recurso aqui no nosso seminário de teologia para estudarmos os assuntos propostos. Então, vamos ver a etimologia da palavra seita. A palavra seita significa, a raiz da palavra significa facção, partido, grupo ou cisão. Também a definição de seita vem como um conjunto de pessoas que ensinam ou que seguem uma heresia. O conjunto de pessoas que ensina, bem como aqueles que seguem uma heresia. Grupo de pessoas unânimes, eles têm o mesmo pensamento, a mesma corrente, creem na mesma corrente de interpretação acerca da Bíblia. Estão falando de seita. Etimologicamente, seita vem do substantivo latino secta e do verbo sec, que significa seguir. Vem do latino, do latim secta, e do verbo sec, que significa seguir. Tem sentido de partido, de escola, de facção, sentido de movimento daqueles que seguem um líder. Seita, movimento daqueles que seguem um líder, que seguem um partido, que tem uma escola, uma facção. Tem origem também no termo secare ou secedere. Secare ou secedere, que significa cortar ou separar. Secare ou secedere significa cortar ou separar. Aí eu lembro da primeira aula que nós fomos introduzir o que é religião. Nós aprendemos ali que religião significa, a raiz etimológica é religare, é religar aquilo que se rompeu, que se quebrou, aquilo que foi separado. E agora olha que interessante o significado da etimologia da palavra seita. Secare, secedere, separar, cortar, desconectar, desligar. Então, vejamos que as seitas se opõem à religião. Os sectários se opõem aos adeptos das religiões. Nós estamos falando aqui de religião verdadeira agora. O adepto da seita é aquele que segue a religião que seria falsa. E aquele que segue a religião verdadeira é aquele que segue a sã doutrina. Religião verdadeira é religar. Seita, secedere, secare, cortar, separar. Quais são as características da seita? Vamos falar de características da seita. Isso aqui é algo comum, é algo que nós vamos encontrar na maioria delas, ou uma ou outra característica, se não todas, vão se manifestar na seita. E assim a gente identifica. Lógico, nós vamos identificar, porque essas características vão surgindo em uma ou em outra, em algumas todas, em outras algumas características dessas vão se apresentar. Quais são as características? Primeiro, a seita traz uma nova revelação, apresenta novas interpretações da Bíblia, apresentam um outro Jesus, um Jesus diferente do Jesus bíblico, do Evangelho. Aí eu lembro do texto áureo dos apologistas, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que um anjo se manifeste para revelar um outro evangelho, além daquele que está pregado, que está anunciado, seja anátema, seja maldito, seja espúrio, seja maldição. As seitas também rejeitam o cristianismo ortodoxo. A palavra ortodoxo vem de ortodoxia, ou seja, daquilo que se conserva, daquele que é conservador, característica. Ortodoxia é a característica daquele que é conservador, que no sentido de doutrina é aquela pessoa que tem a característica ou a qualidade de não aceitar uma mudança, uma adulteração na doutrina.
então isso se chama, dessa pessoa nós vamos dizer que ele é um cristão ortodoxo, um cristão que não aceita distorção da palavra de Deus. Então, as seitas rejeitam o cristianismo ortodoxo. É uma das características fortes da maioria das seitas, justamente rejeitar o cristianismo ortodoxo, ou seja, sem nenhum tipo de modificação ou de inovação. Possui uma liderança muito forte e dominante. O líder consegue cativar, dominar com a sua presença. Mudam constantemente a sua teologia. Isso aqui é interessante. Quando eu vejo isso aqui, me apaixono mais ainda por esse assunto, porque eu vejo isso acontecendo todo dia. Porque nós vemos que o cristianismo, ele é e tem que ser ortodoxo. Nós vamos observar que a Bíblia Sagrada, ela não esconde os defeitos dos personagens, ela manifesta as qualidades de um camarada como Davi, um indivíduo como Davi, mas não esconde os seus erros. Quando Davi aceita, a Bíblia louva a sua atitude, né? Mas quando ele erra, a Bíblia não esconde, a Bíblia deixa bem claro que ele errou e mostra qual é o pecado e mostra que se ele não se arrependesse, teria um juízo muito duro contra a vida dele. Então, a Bíblia ela não se preocupa em trazer uma mensagem para te agradar, para me agradar. Ela tá preocupada em manifestar toda a verdade de Deus para a vida do ser humano. Agora, há uma característica importante aqui, interessante das seitas, é que elas mudam ao seu bel prazer. Elas constantemente vão se adaptar, vão se conformar com o ambiente onde elas estão. Se a doutrina inicial não agradou, eles vão tentar flexibilizar, mudar, amenizar para tentar aproximar os adeptos e não espantar. Um exemplo aqui de determinada denominação que guardava o sábado no início, quando ela se iniciou, formou, foi criada, a base da sua doutrina era o sábado, guardar o sábado, o sétimo dia, né? A corrente adventista, do advento do Messias, o sétimo dia. Veja bem que eu não estou falando aqui de uma denominação, eu estou falando de uma corrente. Entenda bem, eu não estou falando de uma denominação. Adventismo não é uma denominação, adventismo é uma corrente religiosa. Então existem várias igrejas, vários grupos que seguem o adventismo. Mas eu não estou falando aqui dos grupos em si, eu estou falando de uma corrente chamada de adventista, que crê no advento e crê também na guarda do sétimo dia. Veja bem que existe uma determinada vertente desse movimento adventista, que em um determinado momento, no início da sua criação ali, o sábado era imprescindível para a salvação. O sábado era meio de salvação. Veja bem que nós estamos falando aqui no campo das ideias, no campo do saber teológico. Nós não estamos apontando o dedo e acusando ninguém. Mas isso aí é um fato que se comprova nos manuscritos, nos documentos. Isso é documental, isso não é algo inventado, isso está relatado nos documentos das próprias denominações. Então a gente tem liberdade de falar porque é algo que está documentado, não é algo que nós estamos falando da nossa cabeça, é algo que está escrito e documentado. E nós temos muita responsabilidade, gente, pessoal, em falar. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o que nós falamos nós somos responsabilizados pelo que falamos. Então quando nós falamos, nós temos que estar falando baseado em documentos, em provas. Então existem documentos das próprias denominações que mostra isso. Então, no início dessa que eu estou falando aqui, não vou citar o nome, vou falar só o que acontece. Na verdade, o sábado era meio de salvação. Ou seja, Jesus não era exclusivo para salvar, não era só Jesus que salvava. Tinha que crer em Jesus, mas também tinha que guardar o sábado. Se cresce em Jesus e não guardasse o sábado, estava desviado, não estava na sã doutrina. Então, veja bem que essa mensagem é uma mensagem que houve muita rejeição por parte de muitos cristãos.
e com o tempo isso foi sendo mudado. E hoje nós já vemos teólogos desse segmento, muitos deles que afirmam que não, que eles guardam o sábado, mas eles entendem que o sábado não é meio de salvação. O sábado é um ritual que eles preferem guardar, mas quem guarda o domingo também vai ser salvo, porque a salvação é por intermédio do nome de Jesus Cristo. Então, nós observamos uma mudança na teologia para poder se conformar à característica de seita. Mas também eu vejo, por outro lado, que tem muitos cristãos sinceros que estão ali, nesses movimentos, nessas correntes, que realmente entenderam que havia uma distorção ali na teologia, houve um ajuste, e agora de forma sincera estão seguindo o que a Bíblia ensina, o que a sã doutrina ensina. Então isso é louvável, se realmente houver uma mudança de atitude e houver uma conversão, uma volta, um retorno para a sã doutrina. Isso aí nós temos que louvar e exaltar o nome do Senhor por isso. Dentre outras coisas, além de mudar a teologia, apresentam falsas profecias. Por exemplo, profecia da volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar no ano tal, no dia determinado, tal dia Jesus volta. Como que eu sei que a Bíblia ensina, para que nós possamos julgar uma profecia, a Bíblia ensina uma receita, né? Como que eu sei que a profecia é verdadeira ou falsa? Aí a palavra de Deus diz que se ela se cumprir, foi Deus que falou, ela é verdadeira. Se ela não se cumprir é porque não foi de Deus, foi uma outra fonte de inspiração, menos de Deus. Então, muitas vezes determinou datas para a volta de Jesus, e quando chegou a data, foram passar vergonha porque Jesus não voltou. Então aí mais uma vez as doutrinas vão sendo moldadas, modificadas para que possa justificar os erros que se cometem. Então, também outra característica é que garante a salvação pelas obras. Se o camarada quer ser salvo, muitas delas dizem, você tem que fazer boas obras, tem que dar esmola, tem que ajudar, tem que fazer tudo que tem que ser feito para poder beneficiar alguém, o próximo, e fazendo isso você vai ser salvo. Mas nós queremos diferente. As boas obras não são para salvar. As boas obras nós queremos que são para quem já foi alcançado pela salvação eterna, pela graça de Deus nas nossas vidas. Então, nós cremos que as obras são para glorificar a Deus e não para ser usada como meio de salvação. Outra característica é que possui um conceito elevado de fraternidade restrita à própria seita, ou seja, só é considerada irmão se fizer parte daquele grupo. Se não for, está desviado, não é crente, precisa aceitar Jesus, precisa vir para aquela seita, para poder ser incluído como na categoria dos salvos. 10ª característica aqui que eu relacionei, a base escriturística em alguma seita é a Bíblia, mas não somente a Bíblia, também a doutrina do seu fundador. Ou seja, uma característica interessante da seita é que ela não tem a Bíblia como a bússola dos navegantes. Ela não tem a Bíblia como a sua regra de fé e conduta cristã. Ele considera a Bíblia como palavra que Deus considera, mas a maioria das seitas coloca a doutrina ou as palavras do seu fundador no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Isso só por essa prática se constitui uma heresia. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é fidedigna, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela é perfeita, ela é o livro que Deus deixou para a humanidade o conhecer. 11ª característica, as seitas possuem um acentuado espírito proselitista. Eu já falei sobre isso. O que é ser proselitista? É você pescar no aquário dos outros, é você buscar não alguém que está lá sem Deus, um ateu, alguém que não crê em Deus, alguém que está precisando do Senhor, né, que não tem a religião, né, ele vai buscar aquele que já tem uma crença, ele vai tentar formar um prosélito, trazer um novo convertido de uma outra religião
para o seu meio, ou seja, vai pescar no aquário dos outros. 12ª característica, presença de líderes carismáticos novamente e novos profetas ou gurus. São as características para se identificar a seita. A maioria delas possuem todas ou algumas dessas aqui, se não todas, algumas. Como nós identificaremos as seitas, então? Em primeiro lugar, pelos argumentos extrabíblicos e antibíblicos. O que seria argumento extrabíblico? São aqueles argumentos, aquelas ideias que não têm base na Bíblia, não foi extraído da Bíblia, foi tirado de uma outra fonte qualquer, da cabeça da pessoa, de um livro qualquer, enfim, de qualquer outra coisa, menos da Bíblia. Argumento extrabíblico, não tem base bíblica. Argumento antibíblico, que seria argumento antibíblico? É aquele que fere, que torce, é aquele que subtrai. Argumento antibíblico é aquele que acrescenta ou se choca com as verdades da palavra de Deus. Olha só que interessante. Fere, presta atenção, fere, torce, subtrai, acrescenta, se choca contra as verdades da palavra de Deus. Olha só, importantes características ou ações para identificar a seita: ferir, torcer, subtrair, acrescentar, confrontar com as verdades da palavra de Deus. Veja bem que a palavra de Deus é o alvo das seitas. A palavra de Deus é atacada pelas seitas constantemente, diuturnamente atacada pelas seitas ou pelos seus adeptos. Então nós vemos aqui ações dos sectários: ferir, torcer, subtrair, acrescentar, chocar as verdades da palavra de Deus. Como identificar a seita? Argumentos extrabíblicos, antibíblicos, em primeiro lugar. Segundo lugar, fundamentos em expressões isoladas da Bíblia. Se fundar suas ideias, suas doutrinas em textos isolados da Bíblia. Nós aprendemos quando estudamos a hermenêutica bíblica que um texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Um texto fora de contexto é pretexto para uma heresia. Então as seitas, elas utilizam desse subterfúgio para poder difundir as suas ideias. Vamos ler aqui o que a Bíblia está dizendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eu costumo dizer que é o texto áureo do apologista, daquele que vai fazer a defesa da fé. Eu quero ler, além disso, eu quero ler o versículo 8 é o áureo, mas eu quero ler o 6, do versículo 6 até o versículo 9. Está escrito assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Olha só que na época de Paulo já havia um outro evangelho sendo pregado, confrontado com a sã doutrina contra o verdadeiro evangelho. Versículo 7, capítulo 1 de Gálatas: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí é pior ainda, porque o evangelho é o mesmo, mas eles estão utilizando o evangelho para poder transtornar, para poder trazer confusão no meio do povo de Deus, ou atrapalhar a difundição do evangelho de Cristo, o anúncio do evangelho. Verso 8: mas ainda, ele está dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo que vier do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja espúrio. Verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Como que a Bíblia é tremenda, né, irmãos? Como que a palavra de Deus é tremenda. Porque se nós vamos ver diversas seitas que surgiram com revelação de anjos. Anjos trazendo mensagens para o líder, o fundador da seita,
e a partir dali, aquilo se tornou uma grande confusão, um grande problema, muitas pessoas sendo levadas ao fogo do inferno, por seguir pensamentos de homens e não o pensamento de Deus, né? Então, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está afirmando. Se ainda que nós mesmos, um anjo do céu, anunciar um outro evangelho, além do que já foi pregado, seja considerado uma maldição. Não recebe isso, porque isso vai ser prejudicial à sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, eles se fundamenta, para identificar uma seita, nós vamos ver que fundamentam-se em expressões isoladas da Bíblia, nega a doutrina da Trindade, não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, diz que isso não existe, não está na Bíblia. São exclusivistas, ou seja, a salvação só por intermédio da sua instituição. Negam explicitamente a autoridade da Bíblia, ou seja, a Bíblia não tem autoridade como nós cremos. Existem, ou quando tem, não sozinha, tem outra coisa que precisa complementar, um outro livro, ou uma declaração de fé do seu líder. Enfim, a Bíblia não é exclusiva. Acrescentam algo à Bíblia, outra seita, outra religião que aconteceu isso, e é muito famosa. Não quero aqui citar nome de religião, mas eu vou falar aqui o que aconteceu para os irmãos terem uma ideia, os alunos terem uma ideia. Veja bem, esse indivíduo pegou a Bíblia Sagrada e leu a Bíblia Sagrada. Ele leu a Bíblia Sagrada. Só que ao ler a Bíblia Sagrada, ele começou a questionar o que estava escrito ali. E ele teve uma ideia: não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito. Então ele teve uma ideia, ele resolveu acrescentar a coisas da sua cabeça a escritura sagrada, que na verdade não é uma escritura, não é mais sagrada, e sim uma escritura sangrada, porque ele acrescenta pensamentos seus, antibíblicos, extrabíblicos, para complementar o texto sagrado, e coisas que ele leu, que ele achou que não estava de acordo, ele resolveu tirar por conta própria. Então ele extraiu algumas coisas que ele não concordou e acrescentou outras da sua própria cabeça, ou seja, sangrou a Bíblia Sagrada, né? Então acrescenta algo à Bíblia, ou subtrai algo da Bíblia, torce, né, característica para se identificar uma seita. Retiram algo pertinente à pessoa de Jesus Cristo, algo pertinente à pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui nós vamos falar numa aula, se porventura tiver uma aula de reforço, nós vamos falar abertamente sobre isso, mas por esse momento vamos nos ater somente ao que está escrito aqui, sem comentários específicos. Retiram algo pertinente da pessoa de Jesus, né? Jesus não é Deus, ou Jesus é um Deus menor, um deusinho menor, né? Jesus é um deusinho menor. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Não existe salvação fora do seu sistema religioso.